Boa noite a todos. Será iniciada neste momento a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Ricardo Catalá. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Ricardo, boa noite. Mais uma vez o Guarani não consegue segurar uma vantagem no placar e hoje talvez o resultado mais justo fosse a vitória do Sampaio Corrêa, que em pleno brinco de ouro o seu time foi dominado, ficou correndo atrás do adversário e só fez o gol porque teve uma jogada bem criativa no primeiro tempo, que foi praticamente a única de toda a partida. Que esperar do Guarani daqui para frente? A gente não consegue ver a evolução do time. Quando vê, logo no jogo seguinte, o time vai muito mal de novo. Como é que você analisa tudo isso? Dá para pensar em recuperação a curto prazo? O único caminho é continuar trabalhando e procurando as vitórias. Às vezes você não vai jogar tão bem, mas vai conquistar o resultado. E era isso que estava acontecendo hoje. Nós não fizemos um jogo brilhante, mas nós criamos a oportunidade para sair na frente, saímos, faltou maturidade para conseguir segurar o resultado, que era importantíssimo para nós. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Ricardo, o Guarani tinha a vitória nas mãos, deixou escapar um erro individual do Bidu. Esse momento do Guarani é momento de preocupação visando a sequência do campeonato? Acho que o momento, desde que eu cheguei, é um momento de preocupação, porque a ausência de resultado sempre é preocupante. Agora a responsabilidade do resultado é minha e não do Bidu, como você assinalou. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Catalá, boa noite. Hoje o Guarani foi muito diferente do que vinha sendo, mesmo quando não conseguiu o resultado, tinha posse de bola, conseguia, em termos de ficar com a bola, comandar, né, mais o jogo e as ações. Hoje nem isso conseguiu, o resultado de vitória não veio e também o Guarani não teve a posse de bola que sempre tem. O Guarani vem numa descendente ao longo dos jogos? Não, discordo. Nós fizemos 2-0 na última partida, criamos oportunidades. É uma oscilação normal de uma equipe que está na zona baixa da tabela. O que nós precisamos é, mesmo quando não jogarmos bem, conseguir manter o resultado, que foi mérito de uma jogada trabalhada durante a semana e bem executada na partida. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Ricardo, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: num jogo onde o Sampaio Corrêa dominou praticamente toda a partida, o Guarani abriu o placar numa boa jogada encaixada no primeiro tempo, mas sofreu o gol de empate no fim da partida, um gol de pênalti. Quanto falta para o Guarani ter a sua cara? E já te preocupa essa sequência ruim? Você se sente pressionado de alguma forma no cargo, Ricardo? Preocupa a ausência do resultado, né? Nós tivemos oportunidade de vencer muitas dessas partidas e hoje, mesmo não fazendo um grande jogo, a gente sai na frente e tem a possibilidade de trazer a vitória para dentro do vestiário. E eu me sinto zero ameaçado, acho que toda a pressão que existe é inerente ao meu cargo, estou tranquilo para assumi-la e continuar trabalhando à frente da equipe. Heitor Fredo, da TVB Record. Catalá, boa noite. O Guarani tem um histórico recente de trabalhos curtos de treinadores. Paciência curta com resultados ruins. Isso te preocupa? Você sente que tem respaldo da diretoria para continuar o trabalho no Brinco de Ouro? Me preocupa zero. A pressão de um clube desse tamanho é inerente a tudo que acontece aqui, ao tamanho do clube, à minha profissão, ao meu cargo. Então a minha preocupação é em trabalhar, procurar alternativas para que a equipe possa vencer partidas. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Catalá, você percebe que está cada vez ficando mais difícil a situação do Guarani, você não está conseguindo extrair, né, dos jogadores o que você imagina. Prova disso que as substituições, né, no segundo tempo não surtiram efeito mais uma vez, principalmente aí com a entrada do Renanzinho, que não conseguiu concluir nenhuma jogada. O que fazer para tirar o Guarani aí dessa situação? Todas as trocas são feitas sempre pensando em utilizar aquilo que o clube me oferece à disposição para as partidas. Todas as trocas que eu fiz ofensivas foi utilizando aqueles jogadores que estavam aptos para a partida, e a única forma de reverter isso é continuar trabalhando, procurando resultado, para que a gente possa sair dessa situação incômoda da tabela. Regis Melo, GE. Globo. Boa noite, Ricardo.
O Guarani hoje teve uma atuação onde não conseguiu criar muito ofensivamente, não ameaçou muito o gol adversário. Eu queria que você comentasse qual é a atual situação do Giovani, que em tese foi liberado pelo departamento médico, mas continua não sendo relacionado. E como você viu a entrada dos jogadores que você optou para compor o segundo tempo, para tentar manter a pegada, mas acabou realmente não dando certo esse empate nos minutos finais. Cara, o Giovani treinou pouco para essa partida, nós não tínhamos a segurança de liberá-lo e de repente ele voltar para o departamento médico, preferimos esperar. Ele provavelmente vai ter condição de brigar por um espaço para estar na relação diante do América. E as trocas foi utilizando tudo aquilo que o clube me oferece no momento, buscando manter a pegada em cima, que a gente pudesse ser forte nas transições para trazer o resultado. Mas, na minha opinião, esse não foi o maior problema para nós, não termos atingido o resultado hoje. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Ricardo. O David levou o cartão amarelo no primeiro tempo e você tirou e colocou o Marcelo, que também levou o amarelo e, além disso, levou o vermelho. Você não acha que eles estão sendo muito sobrecarregados, tanto o Marcelo como o David, aí levam o amarelo? Será que não está na hora de rever o conceito e colocar alguém ali para ajudar na marcação, para eles não serem tão sobrecarregados assim e até prejudicar o time por conta dos cartões? Discordo. A arbitragem hoje foi muito tendenciosa. O árbitro tirou os atletas da zona de conforto o jogo inteiro, ameaçando eles. E por esse motivo nós tiramos o David no intervalo. O cartão faz parte do jogo. O árbitro distribuiu cartões hoje totalmente sem critério, para um lado sim, para outro não. Então não concordo com a opinião sua de que há sobrecarga nos nossos volantes. Pelo contrário, acho que o problema não é esse. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Catalá, boa noite. Nas redes sociais, o torcedor do Guarani dá sinais de enorme preocupação, principalmente com a zona de rebaixamento. Por que o torcedor bugrino, com o Ricardo Catalá à frente do Guarani e com o atual elenco, pode acreditar que o rebaixamento à Série C não será realidade no fim de janeiro de 2021? Esse é o tipo de pergunta que não tem uma resposta objetiva. Nós estamos trabalhando, nós temos criado muitas oportunidades em algumas partidas, em outras partidas nós não criamos tanto, é uma oscilação normal de uma equipe que está embaixo da tabela. Agora, em todas elas nós tivemos as condições de vencer, pelo menos todas que eu participei desde que eu cheguei. O que eu peço para o torcedor é que ele confie, que ele acredite, que ele apoie, que ele incentive os jogadores e dizer que a responsabilidade do resultado é 100% minha. Os atletas fizeram aquilo que eu pedi, eles se dedicaram, eles correram, eles se entregaram e infelizmente o resultado não veio. Levi Júnior, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Catalá. Na declaração do lateral Pablo, após a partida de hoje, ele veio a dizer que o juiz da partida estava mal intencionado e prejudicou a equipe do Guarani. Você concorda com essa declaração? Cara, assim, eu não sei se ele nos prejudicou, né, mas que ele foi tendencioso, mal educado, arrogante, o jogo inteiro ele foi. Ele tratou mal aos jogadores, ele me tratou mal, ele ficou ameaçando os jogadores com cartões e isso, obviamente, o jogador fica com receio de chegar num lance mais forte, aí quando ele vai, ele chega atrasado. Por esse motivo, a gente tomou alguns cartões, principalmente no segundo tempo, que não precisavam ser tomados, mas em função de como ele condicionou a partida, concordo com a opinião do Pablo. Gustavo Biano, EPTV. Catalá, na sua avaliação, hoje, você acha que o Guarani ele jogou para vencer, ele merecia vitória pelo que produziu durante a partida? É relativo isso, né? Porque nós criamos a oportunidade, fizemos, fomos eficientes, fomos competentes, e aí num momento de infelicidade a gente acaba levando um gol que põe uma vitória por água abaixo. Acho que nós não fizemos uma grande partida do ponto de vista técnico e criativo, mas nós fizemos aquilo que nos propusemos.
a jogada do gol sai de uma jogada trabalhada durante a semana, e aí a gente tem a infelicidade no segundo tempo, no final do jogo mais uma vez, e deixa o resultado escapar. De novo, repito, responsabilidade do resultado é 100% minha. Ricardo, muito obrigado, boa noite. Está encerrada a entrevista coletiva.